Então abra sua Bíblia comigo em Isaías 43. Isaías 43, versículo 5. Isaías 43, versículo 5. Se você achou, por favor, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Depois você vai poder ficar aí sentado, ouvindo. Isaías 43, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: não tenha medo, porque eu estarei com você. Vamos ler juntos? Não tenha medo, porque eu estarei com você. Só até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra aberta. Obrigado pela riqueza que está diante de nós, pelo privilégio que nós temos nessa noite, como família espiritual, nos reunirmos ao redor da Tua palavra, Pai. Por isso, Pai, nós pedimos agora que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento, para compreender a respeito da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nos dá a compreensão daquilo que está escrito, grave ela nos nossos corações e nos dê a graça de viver a partir da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Eu queria começar essa mensagem te fazendo uma pergunta pro seu coraçãozinho aí. Você tem medo? Você tem algum medo na sua vida? Você sente medo? Você tem temores aí no seu coração? O medo, ele é algo natural de nós. Se você falar assim, eu não tenho medo, você está saindo um belo do mentiroso. O medo, ele é natural da nossa natureza. O medo, ele existe na nossa natureza como um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, né? É um mecanismo de autopreservação. É o medo que faz com que nós possamos agir com prudência, medir as consequências dos nossos atos. Hoje eu com a minha esposa fomos lá na construção lá da nossa casa e a gente subiu em cima da laje para ver a vista da minha casa. E aí a gente chegou lá na beirada da laje, assim, a Flarne já chegou assim meio tremendo, né? Primeiro para subir já me deu um trabalhão para subir na escada. E chegou ali na beirada aquele receio, né, que olhar a altura lá é bem alta assim. E é esse medo, é essa preservação que nós temos dentro de nós que nos fala assim, ó, se cair daqui não vai dar muito certo. Eu já sou ao contrário dela, eu chego, olho para baixo, não dá nada, mas na hora que eu olho para cima, perto de um lugar alto, minha barriga gela tudo. É autopreservação, é natural da nossa natureza. O medo, ele é natural de nós sentirmos, mas nós temos que entender que mesmo ele sendo natural, o domínio do medo no nosso coração, isso não pode existir. O medo nos dominar é algo muito perigoso, porque o medo dominando o nosso coração, ele vai nos paralisar. O medo dominando o nosso coração, ele vai nos impedir de viver a vontade de Deus para as nossas vidas. O medo, ele surge na natureza humana, lá na queda do homem no Éden. A primeira menção da palavra medo na Bíblia está lá em Gênesis 3. E aí eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo lá, Gênesis 3. Eu já ensinei isso para vocês aqui, mas quando nós queremos saber a respeito de algo mais profundamente, né, de forma mais, de nós mergulharmos em algo na Escritura, nós devemos ir na primeira menção daquilo na palavra de Deus.
E a primeira vez que surge aí esse sentimento de medo na natureza humana, é aqui no Éden. Você abriu aí, eu pedi para vocês abrir e eu não abri. Gênesis 3. Aqui, o Senhor Deus havia dado uma ordem para a humanidade. Olha, vocês podem comer de todos os frutos que há nesse jardim, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher comem daquele fruto. E aí, eles vão se dar conta, a primeira consequência ali deles comer do fruto é que eles se dão conta que estão nus. E aí eles tecem ali, né, um cinto, né, uma proteção ali de folhas de figueira para tampar a sua nudez. E aí vai dizer aí no versículo... Cadê? Perdi aqui. Versículo 6, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, o que eu aprendo aqui é que o domínio do medo nos nossos corações, ele surge pela falta de consciência e de confiança no amor leal do Senhor Deus, em quem o Senhor Deus é. O medo surge dessa falta de consciência de quem é o Deus que está me chamando e perguntando onde eu estou. O medo surge aqui não simplesmente pelo erro que eles cometeram, mas pela falta de confiança em quem era o Senhor. João vai dizer isso ali em 1 João 4,16. Ele diz assim: nós conhecemos o amor, conhecer o amor, e nós cremos neste amor. Então o que João está dizendo: olha, eu conheço esse amor de Deus, e eu creio nesse amor de Deus, nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O que é o oposto de medo, gente? É confiar, é coragem, é ousadia. Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Pois assim como Ele é também nós neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, punição pelo que eu fiz, consequências. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, para nós entendermos aqui nessa noite, para nós sermos livres dos temores, dos medos que vêm para paralisar a nossa vida, nós temos que entender que a segurança, a ousadia na vida, a liberdade está contida nessa consciência de que há um Deus amoroso sobre a nossa vida, há um Deus leal, há um Deus compassivo, há um Deus presente sobre a nossa história. Só aí que nós vamos ser livres desse medo que nos paralisa, queridos. Quando nós sabemos que nós caminhamos sobre o respaldo do amor de Deus, o que pode nos abalar, queridos? Se nós caminhamos convictos que o Senhor está conosco,
o que nós podemos temer? O que pode nos parar? O que vai fazer com que nós ficamos abalados? Somente um caminhar com Cristo, convicto em fé, pode nos fazer romper com todos os temores da nossa vida. Você entendeu isso? Sabe, em diversas passagens da Escritura, nós vamos ouvir o Senhor Deus dizendo isso. Não temas, não tenha medo, não se atemorize. É uma vontade de Deus que nós sejamos livres do temor, do medo. Quando nós olhamos aí para o Éden, né? Você está aí aberto aí em Gênesis 3. Quando nós olhamos aí para o Éden, nós vamos ver quando o medo entra no coração do homem. É possível aí ver algumas características desse medo agindo no homem. E a primeira coisa que nós aprendemos aí quando o medo entrou no coração do homem é que ele se manifestou através da vergonha, do temor a homens. O que diz aí no versículo 7? Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando o erro, né, do pecado ali, da desobediência entrou, a primeira forma que o medo veio agir é esse temor dos homens, é o que vão pensar de mim, esse medo de se expor, é esse medo de verem como você realmente é, essa vergonha, olha como que eles vão pensar de nós, o que eles vão fazer contra nós. A primeira forma que o medo age no nosso coração é isso, é investido de vergonha. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. Isso é medo de homens. Outra forma que o medo agiu ali na sua primeira manifestação no Éden foi o medo do próprio Deus. É o medo de Deus, de se expor a Deus. E sabe o que está ligado com o medo de Deus? É o medo de viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque o medo aqui deles, quando eles, aí só para a gente citar o versículo, no versículo 8 diz aí que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então o Senhor, na viração do dia, Ele vinha visitar a humanidade, vinha se relacionar com Adão, com Eva, vinha ter um encontro. E eles, ao ouvirem a voz do Senhor no jardim, e aqui eu fiquei hoje pensando a respeito desse versículo, só para abrir um parênteses aqui, que eles estavam, né, já lá costurando as suas tanguinhas de figueira. E aí diz aqui que ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim, ou seja, o Senhor nem tinha chegado onde eles estavam. E eu penso que o Senhor Deus estava falando? Com quem que Ele estava comunicando naquele momento? Porque não era com os dois. E aí, vocês me permitem abrir aqui uma imaginação pessoal? Quem sabe o Senhor não estava vindo cantarolando? Quem sabe o Senhor não estava vindo bendizendo, abençoando a sua criação? Porque esse é o nosso Deus, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bênçãos, palavras de vida. E aí Ele, cadê o alvo do meu amor? Adão, onde você está? Onde está a humanidade? Ao ouvirem a voz do Senhor, eles têm medo, porque aqui nós estamos falando de um medo de viver o propósito de vida, voltando, fechando parênteses, de viver esse propósito de vida, porque eles foram criados para estar na presença do Senhor. O propósito principal da humanidade é se relacionar com o Senhor, é estar com eles. E o medo estava impedindo eles de viver o propósito deles, o propósito da sua vida. Quantas vezes o medo não tem nos impedido
de viver o que o Senhor nos criou para fazer, para ser. Aí diz que eles esconderam entre as árvores do jardim. Esse esconder entre as árvores do jardim é se ocultar do Senhor no meio da sua própria criação. Quantas vezes nós não nos escondemos do Senhor, do propósito que Ele tem para as nossas vidas, no meio daquilo que Ele nos concedeu para nós desfrutarmos. Quantas vezes nós não nos escondemos do Senhor, do propósito que Ele tem para as nossas vidas, atrás dos nossos trabalhos, atrás dos nossos negócios, atrás dos nossos relacionamentos, atrás dos nossos momentos de lazer, atrás das nossas famílias. Tudo isso Deus nos deu para nós desfrutarmos, para nós mantermos a nossa vida, para nós termos uma direção de vida, mas nós usamos todas essas coisas para nos ocultar do Senhor, nos esconder dele. Mas lá no fundo isso é só o medo de nós nos expormos a Deus, acertarmos a nossa vida com Ele e viver o que Ele tem para nós. E isso é um medo que é gerado pela falta da consciência de quem Deus é de fato. O medo ali no Éden também se manifestou mostrando a sua raiz, que é o orgulho. Esse medo nos impede de tratar o nosso passado, para nós vivermos pela verdade. Aí no versículo 11 diz assim que eles escondem de Deus. Deus perguntou a quem que falou para vocês que vocês estão nus. Vocês comeram lá do fruto que eu tinha falado para não comer. E aí começa a raizinha do medo se manifestando no orgulho. Aí fala assim, você comeu, Adão, do fruto que eu falei que não era para comer? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, você comeu do fruto que eu proibi, que não é para comer? Ah, foi a serpente que o Senhor criou. Ela me enganou. E eu comi. O que é isso aqui, gente? É um medo manifesto em forma de orgulho, de não reconhecer os erros, de não reconhecer as falhas, de não se arrepender diante do Senhor. Guarda isso aqui no seu coração. O fruto é o medo, sabe? O que é visível, o que é manifesto é o medo. Mas a flor que gera esse fruto é a desobediência. E a raiz que sustenta essa arvrinha aí se chama orgulho, soberba. Porque se nós olharmos para a raiz dos nossos erros, das nossas falhas, dos pecados, nós vamos ver que é o orgulho, que é a soberba. Sabe qual que desperta aqui o anseio na mulher de comer aquele fruto? No dia que você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas você pode falar, saber o que é o bem e o mal? Não. Você vai ser o Senhor da sua vida. Você vai escolher o que é bom e o que é mal para você. Você vai ser Senhor de si mesmo. Você que vai sustentar as suas escolhas, a sua vida. O orgulho, ele vem de um coração que é autossuficiente, que se acha autossuficiente. Sabe, quando nós mais sentimos medo, é quando nós olhamos somente para a nossa suficiência. É quando nós dizemos assim, eu não sou capaz. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não conseguir, eu não posso suportar, eu não tenho forças. O que é a razão, a raiz dessas declarações? É o orgulho. É o medo de falhar diante dos outros. É o medo de não ser suficiente.
O medo vem da autopreservação que é gerado pela mentalidade da autossuficiência. Eu vou me autopreservar, vou me proteger. Porque só eu sou suficiente para sustentar a minha vida e eu estou vendo que eu não dou conta. Eu quero te lembrar nessa noite que sozinho você não vai conseguir. Nós não somos suficientes. E quanto mais cedo nós aceitarmos isso, mais cedo nós vamos nos livrar dos temores. Por isso que o Senhor nessa noite Ele quer nos libertar do domínio do medo. Por isso que o Senhor nessa noite Ele está declarando aí: não temas. Não temas. Sabe o que é interessante? Que, como eu disse, há várias passagens na Bíblia dizendo isso para nós. Não temas, não tenha medo. Seja forte, corajoso. Só que todas essas declarações, todas as vezes que o Senhor vem e nos ordena para não ter medo, isso é acompanhado de uma promessa, de uma verdade. E é o versículo que nós acabamos de ler. Todas as vezes que Ele diz, não tenha medo, Ele diz, porque eu estou contigo. A liberdade do medo está na presença de Deus, está na comunhão com o Senhor, está na consciência de que Ele está conosco. Essa é a ordem que o Senhor nos dá nessa noite. Não tenha medo, porque eu estou contigo. A mensagem dessa noite é a seguinte: a nossa liberdade do medo está na consciência de que Deus está conosco. E isso aqui não é saber, olha, meu irmão, Deus é com você. Existe um Deus no céu. Sabe, não é simplesmente receber uma informação, mas é ter a segurança na bondade de Deus. É ter a convicção de que há um Deus amoroso sobre nós. É nós nos apegarmos com fé, crendo que verdadeiramente há um Deus bom sobre as nossas vidas. E Ele não nos abandona, mas está todos os dias da nossa vida sobre nós, caminhando com os olhos atentos sobre as nossas vidas. Há um salmo que eu amo repetir sobre essa igreja, que é: o guarda de Israel não pestaneja os seus olhos, não dorme. Deus está com os olhos atentos sobre as nossas vidas. Querido, no dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele passa a ser Senhor da tua vida, Ele é dono da tua história. Tudo que acontece na tua vida vai passar pelo crivo da vontade dEle. Ele é Senhor da tua vida, Ele não perdeu o domínio da tua história. Essa é a liberdade que há. É dessa forma que nós rompemos as amarras do medo, de viver amedrontado, paralisado pelo medo. É sabendo que há um Deus sobre as nossas vidas. Nós temos orado isso, né, Samuel? Toda sexta-feira aqui, queridos. Nós temos clamado: Senhor, manifesta a tua glória no nosso meio. Mostra que há um Deus sobre nós. Há um Deus sobre esse lugar. Por isso não tenha medo, porque eu estarei com você, diz o Senhor. Então, como que nós podemos livrar do medo, querido? E aí eu queria te lembrar nessa noite que cada vez, então, como nós já citamos, todas as formas que o medo se manifesta, todas as vezes que o medo dos homens, o temor de homens quiser te paralisar, que essa voz do Espírito Santo fale no seu coração: não tenha medo, porque eu estarei com você. Cada vez que o temor de homens vir tentando te dominar, dizendo: o que eles vão pensar de mim, o que eles vão fazer comigo, o que eles estão armando contra mim, essa voz ressoe no seu coração. O Senhor está dizendo nessa noite: não tenha medo, porque eu estarei com você.
Essa consciência de que o Senhor está conosco vai nos libertar desse medo, querido. Nós precisamos ter convicção dessa verdade, de que o Senhor de toda a terra está conosco. É o Criador de toda a terra. É o Senhor dos senhores, aquele que formou, aquele que te fez, aquele que te ama. Ele te aceita. Porque o temor dos homens é esse medo de uma falta de aceitação. Será que eles vão me aceitar? Será que eu vou ser incluído? Será que eu vou ser aceito pelas pessoas? Deixa eu te dizer, você já é aceito pelo Senhor de toda a terra. No versículo 1 desse capítulo que nós lemos de Isaías 43, 1, diz assim: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Sabe, eu não quero que você ouça essas palavras hoje simplesmente sendo recitadas aqui, mas que o Espírito Santo de Deus grave elas nos seus corações. E o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu te resgatei, eu te tirei de um poço de lama de pecado, eu te firmei os pés sobre a rocha, eu tirei as tuas vestes imundas e dei uma veste nova, eu te coloquei sobre você o meu selo, você é meu, você me pertence. Se o Senhor de toda a terra já nos aceita, que proporção, que necessidade nós precisamos ter da aceitação humana? Não tem aceitação de homens que vai se comparar você ser aceito pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Talvez você possa estar dizendo aí: olha, eu tenho medo do que as pessoas podem me fazer. E aí no versículo 2 de Isaías 43, o Senhor continua e diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O Senhor está conosco. Você crê nisso? Então que nessa noite nós possamos dizer, como está lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, Deus é contigo. Não tenha medo. O Senhor está dizendo: eu estarei com você. Quando o medo quiser te impedir de viver o propósito de Deus para a tua vida, quando o medo vir para te paralisar e dizer: você não vai viver os propósitos de Deus para a tua história, e esse medo começar a querer dominar teu coração, o Senhor está te dizendo nessa noite: não temas, pois eu estarei com você. Eu estarei com você. Sabe por quê, querido? Não é a respeito dos nossos erros, nem dos nossos acertos, mas é a respeito de quem nós estamos seguindo. Nós somos daqueles que vão se esconder atrás da criação de Deus, mas nós vamos nos expor ao Senhor, para que Ele nos perdoe e para que Ele nos capacite a viver a vontade dEle para a nossa história. E o Senhor está te dizendo nessa noite que sou eu que te capacito, sou eu que te fortaleço, eu te tomo pela mão. Ele diz isso para o povo dele, de Israel, em Isaías 41, ele vai dizer assim: você, Isaías 41, 9, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo,
eu o escolhi e não o rejeitei. Você é meu servo, eu escolhi, não o rejeitei. Sabe, talvez possa ter alguém aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu errei, eu fiz tantas coisas que não devia, eu vivi tanto fora dos propósitos de Deus, que já não há mais propósito para a minha vida. Mas o Senhor está dizendo: eu não te rejeitei, eu te escolhi. Você é meu servo, você é minha serva. O Senhor não nos rejeita, querido. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. É isso que o Senhor vai fazer conosco. Ele vai nos dar força. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos ajudar. Ele nos sustenta, Ele caminha conosco todos os dias, Ele está nos sustentando dia após dia, por onde nós entramos, nas portas que nós passamos, nas coisas que nós nos envolvemos. Nós precisamos ter a convicção de que o Senhor está conosco. O medo não pode nos parar, o medo não pode nos impedir de viver a vontade de Deus para a nossa história, aquilo que Ele está nos impulsionando para fazer, queridos. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, é Ele que nos escolheu. Quem éramos nós antes? É a respeito dEle, não é a respeito de nós. Pare de olhar para você, para sua autossuficiência, para aquilo que você pode realizar e comece a olhar para quem está sobre a sua vida, porque é a respeito dEle, não é a respeito de nós. Para de se esconder atrás das árvores do jardim, das coisas que Deus te deu para desfrutar, e passa a viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Não deixe o medo te parar. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência do favor de Deus, e isso precisa muita coragem para fazer isso. Chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que eu não sou suficiente e eu preciso do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer ali em João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Senhor Jesus, nós reconhecemos nessa noite que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Senhor, nós lançamos as nossas preocupações diante de Ti, nós lançamos os nossos temores, a nossa insegurança do que está por vir. Nós descansamos, Senhor, sabendo que a Tua graça está sobre nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que é só pela graça do Senhor, Pai. Zacarias 4,6 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O Senhor está dizendo: não tenha medo, porque eu estarei com você. Mas talvez, nós já estamos encerrando, talvez o medo vai vir para te paralisar no passado, te impedindo de viver a partir da liberdade que há na verdade. Talvez o medo está te aprisionando aí no seu passado, nos seus erros, naquilo que você viveu antes. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: não tenha medo, eu estarei com você. Eu estarei com você. Sabe, o Senhor não foi para aquela viração do dia lá no Éden para condenar a humanidade. O Senhor não foi naquela tarde perguntando a Adão: onde você está, para condená-lo. Mas ali foi o primeiro passo para redimir a humanidade. Aquela pergunta: Adão, onde você está? Não era
uma pergunta vindo de uma condenação. Não era uma pergunta gerada para punir, mas aquela pergunta, Adão, onde você está? Estava impregnada de amor, de compaixão. O tom da voz do Senhor naquele dia não era condenatório, mas era cheio de compaixão, dizendo: Adão, onde você está, que não está na minha presença? Adão, eu te criei para estar comigo, para desfrutar do meu amor, da graça que há em mim. Onde você está? Era o primeiro passo para trazer a humanidade de volta para Ele. Por isso, se nós caminhamos com o Senhor, se nós estamos aqui nessa noite entendendo que há uma presença graciosa dEle constantemente sobre as nossas vidas, nós jamais devemos desconfiar da lealdade do amor de Deus, da constância do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos colocar em dúvida o amor leal do Senhor sobre as nossas vidas. Ele permanece sendo amor, queridos, porque a palavra diz: Deus é amor, e ainda há tempo de graça. Há tempo de graça sobre as nossas vidas, há tempo de abandonarmos os nossos erros e voltarmos para esse ambiente de graça e de amor. Aquele dia, quando o Senhor pergunta a Adão, onde você está? Era para Adão voltar quebrantado, arrependido diante do Senhor. Senhor, o Senhor me ordenou para não comer, mas eu comi, me perdoa, eu me arrependi, eu não quero me separar do Senhor, eu quero permanecer na sua presença. E aí a palavra de Deus vai dizer que um coração contrito e quebrantado, Ele jamais desprezará, queridos. Jamais duvide da constância do amor de Deus sobre a sua vida. As feridas do passado, os erros, as vergonhas, não têm poder para prevalecer sobre o amor de Deus sobre você. O amor que Deus tem por você. Você está entendendo? Erro, vergonha, ferida, não tem poder suficiente para sobressair ao amor de Deus, para vencer o amor de Deus sobre você. Não há feridas incuráveis diante da presença de Deus. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não há erro envolto em arrependimento que Deus não possa perdoar. Não há vergonha que o Senhor não possa cobrir. Isabel vai dizer lá em Lucas 1:25, foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Qual que é o medo que tem ocupado teu coração, querido? Qual que é o medo que tem te paralisado? O Senhor está te dizendo essa noite, não tenha medo, porque eu estarei com você. Nós somos livres do nosso medo quando nós estamos conscientes do que o amor, que Deus está conosco. Que o Senhor nessa noite, Ele grave essa verdade nos nossos corações. Que não seja o medo a prevalecer sobre o nosso coração, mas a verdade e a convicção de que Deus está conosco. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lá no versículo 12 ele vai dizer, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Deposite a sua confiança no Senhor, porque Ele está com você.
Isaías 43, 13. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Na Nova Linguagem de hoje diz assim, esse mesmo versículo: eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. É esse Deus que está sobre a tua vida. É esse Deus que está pedindo hoje para você depositar a tua confiança nele, lançar fora os teus temores e confiar nele, que o mais ele vai fazer. E agindo ele, quem pode impedir? Aquele que era desde o princípio de tudo e o será para todo sempre. É esse Deus que está dizendo: eu estou com você. Aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que tem o sim e o amém, é o que está dizendo: eu estou com você. Aquele que tem o poder de estabelecer reis e remover reis, de inclinar o coração do rei segundo a sua vontade, é o que está dizendo nessa noite: eu estarei com você. Aquele que diz: quando eu começo a agir, quando eu disponho a fazer algo, quando eu dou uma ordem, não há quem possa impedir. É esse que está dizendo nessa noite: eu estarei com você. Queridos, quem pode prevalecer quando Deus se dispõe a fazer algo? Quem pode contender com o Senhor e prevalecer sobre Ele? Ele é invencível, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo se dobrará diante dele, todo joelho se prostrará diante dele, toda língua confessará que ele é Senhor. Ele rasgará esses céus com toda a glória, com todo o poder, com toda a autoridade. É ele que vai prevalecer, queridos, e é esse Deus que está dizendo nessa noite: não precisa ter medo, porque eu estou com você. Eu irei com você por onde você for. É o Senhor Jesus. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e estarei com você por onde quer que andar. Você crê nisso, querido? Você deseja isso para a sua vida? E aí eu preciso te lembrar que essa realidade está disponível somente em Cristo Jesus. O cumprimento dessa promessa está em Cristo Jesus. Mateus vai dizer, acho que Mateus 1:22 diz: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus é o Deus conosco, é o Deus perto e não longe, é um Deus presente diariamente em nossas vidas. Se nós queremos desfrutar da realidade da presença do Senhor, nós precisamos estar com o Senhor, entregar a nossa vida nele, confiar nele, e nós vamos viver essa realidade. Amém?